Vamos continuar examinando as Escrituras na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 13, que diz assim: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, engodando enquanto banqueteiam junto convosco. Então nós estamos aqui com uma exortação do apóstolo Pedro a respeito da prática da justiça. Ele está colocando aqui uma referência à necessidade de termos uma boa obra, um comportamento correto, reto, diante dos ensinos das Escrituras, diante da palavra de Deus, palavra de vida eterna, palavra de salvação. Esta é uma palavra de salvação na medida em que você crê nesta palavra e você pratica esta palavra. Você não pode ser apenas ouvinte desta palavra. Você pode e precisa afirmar e viver da seguinte forma: pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não é por causa das obras, mas nos encaminha, nos dirige para uma vida de justiça, de conversão, de retidão, de obediência à palavra de Deus. Veja que lá em Gênesis nós já temos esta mensagem sobre a verdade, a luz, a obediência a Deus, ao mandamento de Deus, à palavra de Deus. Nós temos que estar com Deus, chegar a Deus pela graça e andar com Deus pela justiça, pela prática dessa palavra. Então essa fé vai se realizar. Essa graça é uma graça constante, é uma graça diária que se renova a cada manhã. Essa graça de nos achegarmos a Deus e a graça de andarmos com Deus, de continuarmos servindo a Deus, de perseverarmos na palavra de Deus. Veja bem que lá no início, Deus deu uma palavra de salvação pela obediência para que não comessem de um fruto. Então havia ali uma lei, havia ali uma restrição, havia uma direção para o fruto da árvore da vida e havia então para o homem constantemente, diariamente, a necessidade de viver debaixo desta obediência, desta prática, desta boa obra diante de Deus, que é obedecer a Deus, que é fazer o que Deus manda, é andar na retidão, no direito, na justiça. Então Deus disse que se comessem, se desobedecessem, eles iriam morrer. Quem é que disse para o homem e para a mulher que não seria assim? Que Deus não iria punir? Que eles não precisavam se preocupar? Que eles podiam fazer o que quisessem? Eles não precisavam conhecer a palavra? Veja como era pouca, era limitada. Uma palavra oral de Deus, não tinha toda uma escritura como nós temos hoje, a palavra de Deus escrita. Eles tinham ali uma palavra de Deus, uma palavra de vida e uma palavra de morte. De obediência, vida. Desobediência, morte. E eles tinham que obedecer. Quem disse para eles que eles podiam viver de qualquer maneira? Quem disse para eles que eles poderiam desobedecer à palavra de Deus e que continuariam vivendo como se houvesse uma hipergraça acima da prática, da obediência, que o homem não tem responsabilidade nenhuma, que tudo vem de Deus, que então ele poderia comer do fruto
do conhecimento do bem e do mal, da árvore que Deus proibiu, quem foi que disse para o homem e para a mulher que vale tudo? Foi o diabo. Quem enganou? Quem mentiu? Foi o diabo. Então, quando nós pregamos sobre justiça e injustiça, prática, vida, direito, vida reta, comportamento, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, quando nós repetimos, ensinamos, estamos aqui examinando as Escrituras, nós estamos pregando e anunciando a verdade, a justiça de Deus, andar no caminho reto, andar na maravilhosa luz da palavra de Deus revelada. Nós precisamos conhecer plenamente, obedecer. Você não pode brincar com Deus. Você não pode dar ouvido ao diabo, que vai dizer que você pode viver relaxadamente. Então, nesse tempo aqui, Pedro está falando sobre pessoas que viviam dessa forma. Veja bem o que está escrito no versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercido na avareza, filhos malditos. Veja que as palavras fortes que Pedro está colocando fazem referência à desobediência, fazem sim referência ao pecado lá do Éden, a desobedecer a Deus. Eles foram sim avarentos. A tentação do diabo mexeu com essas características. Malditos filhos desobedientes que dão ouvido a uma serpente e desobedecem ao Criador. Eles deveriam conhecer a Deus, eles deveriam amar a Deus, eles deveriam obedecer a Deus como filhos, como nós devemos conhecer a palavra, prosseguir em conhecer a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra. Foi isso que Jesus ensinou. A termos temor a Deus, a obedecermos a Deus, a guardarmos os seus mandamentos. Este é o que me ama. Porém, essa palavra maldita, de avareza, gananciosa, de tomar as coisas, de roubar, de destruir, é a palavra do diabo. É lá do Éden, é lá a serpente. E Pedro está alertando para que nós não venhamos a viver desta forma, cheios de adultério, insaciáveis no pecado. Então, o adultério de trair a Deus, de deixar a Deus, de adulterar a palavra de Deus, de adulterar o amor de Deus, a direção de Deus, com uma doutrina mentirosa do diabo, seguindo ao diabo, a serpente, ao invés de seguir a Deus. Então, são cheios de adultério, têm os olhos cheios de adultério. João faz referência a isso. Diz que quando a mulher viu o fruto, ela viu que era um fruto formoso, a concupiscência dos olhos, o desejo da carne. Então, aquela concupiscência de desejar algo que é apresentado como solução, algo melhor, é o mesmo passo da idolatria, da feitiçaria, da resolução do seu problema de uma forma mais simplificada, de qualquer maneira, sem compromisso, sem obediência. Olha, você não precisa obedecer a Deus, faça isso, faça aquilo, vá para o caminho do pecado, do adultério, insaciáveis no pecado, deixando a Deus, deixando aquela regra, deixando aquela lei, deixando aquela palavra de retidão. Não coma, obedeça, meu filho, obedeça a minha palavra. Mas o homem e a mulher têm essa tendência a serem insaciáveis no pecado. A primeira oferta do prazer do pecado rápido, da solução, ou do poder, ou da concupiscência dos olhos, da carne, do desejo de crescer sem Deus, sem submissão a Deus. Por isso é que Pedro chama de filhos malditos, filhos
levados para o mal, filhos com tendência à desobediência ao pai e se encaminhar para o caminho da mentira, das trevas, da ignorância, do pecado. Por isso, malditos. O maldito está se encaminhando para as trevas. O maldito sofrerá a maldição do Sheol, do sofrimento. Por isso é maldito, é porque ele vai sofrer, ele está condenado, ele está indo nesta direção do sofrimento, da amargura. Como nós acabamos de ler, estudar nos últimos estudos, que são lançados nos abismos das trevas, do sofrimento, da angústia, e vão ficar ali sofrendo até o dia do julgamento final, do juízo final, em que serão soltos por um tempo e vão ainda replicar esta palavra de maldição, de sofrimento, de destruição. É o que eles terão para revelar realmente no último dia, nos últimos dias, no tempo do fim, para então vir sobre eles repentina destruição total. Então o destruidor vai estar destruindo e sendo autodestruído. São filhos malditos, filhos condenados às trevas. Na sequência nós temos aqui o versículo de número 15. Abandonando o reto caminho, se escravizaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo de sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana. Refrescou, mostrando-lhe a sua insensatez, mostrando a insensatez do profeta. Disse: esses são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negritude das trevas. Então veja bem, o abismo é o local das trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. Os anjos que desobedeceram a sua posição, a ordem de Deus no céu, foram lançados para o abismo. Então caem do nível do céu, passam pelo nível da terra, da humanidade, e vão para um local no submundo das trevas. A negritude, a negridão, em outra tradução, das trevas. Então, desta forma, nós vemos aqui a palavra de Deus mostrando esta sequência da queda do céu para o abismo. E também quem na terra não se encaminha para a obediência a Deus, para andar na luz, para andar em santidade, em santificação, buscando a perfeição do conhecimento de Deus, para adorar a Deus em espírito e em verdade, para servir a Deus, para obedecer a Deus, também recebem este decreto. O apóstolo está dizendo que conhece, que sabe, que ele já recebeu do Espírito Santo esta revelação, que Deus castiga a transgressão. Que quem prega uma mensagem de que não há punição, de que você pode fazer o que você quiser, que você já está salvo, está enganando a sua vida. Está te enganando. Porque a palavra de Deus está dizendo que o correto é que Deus pune as transgressões. E que há um abismo, há um local, há uma prisão de trevas para as vidas, as almas, as pessoas que transgridem a ordem de Deus, o conhecimento de Deus, como acontece com anjos. Como aconteceu com o diabo, como acontece com anjos, acontecem também com homens e mulheres sobre a terra, que também para eles
está reservada à negritude das trevas, do abismo, da prisão das almas. Quando Jesus conta, nós lemos, já meditamos várias vezes, queremos voltar sempre que possível, aquela mensagem de Jesus sobre o rico e Lázaro, e que o rico está num lugar de tormento. Ele está na negritude, na negridão das trevas. Ele está no abismo, ele está neste lugar. E o pobre Lázaro estava no seio de Abraão, sendo consolado, sendo confortado. Então, nós somos chamados a uma responsabilidade na vida de andarmos em santificação, em obediência à palavra de Deus, examinando as Escrituras, guardando, aprendendo, procurando conhecer toda a palavra de Deus, procurando conhecer toda a vontade de Deus, nos purificando das coisas que não são da vontade de Deus. E nós é que temos que tomar essa atitude. Quando é que você, em que momento você pode dizer que a palavra de Deus não nos chama a responsabilidade de nós mesmos nos apartarmos do mal, renunciar a todo mal, ao pecado, que nós mesmos precisamos conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, andar na luz. Somos nós que temos que andar na luz. Existe um caminho estreito. Quem vai andar no caminho estreito e entrar pela porta estreita? Não são os anjos. Não é a graça que vai andar. É você que vai andar. Você entrou pela fé, entrou pela graça. Mas agora você tem que caminhar na prática, na vivência, na obediência da palavra de Deus. Quem vai dizer, quem disse para você que você não precisa praticar o bem e amar o seu próximo como a você mesmo? Quem disse que você pode odiar? Não foi a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é você que precisa amar o seu próximo como a você mesmo. Se você ama, você é nascido de Deus. Se você não ama, você não é conhecido por Deus. Você será condenado. Não adianta pregarem para você uma mensagem de engano, de mentira. Porque você se levanta pela graça. Quantas vezes a graça vem e te levanta e te perdoa, mas você caminha pela fé. E se você voltar atrás, diz a palavra de Deus que o Senhor não tem mais prazer em você, na sua vida. Quem precisa decidir o que vai fazer, o que os seus olhos vão ver diariamente, você vai ver a iniquidade, como nós acabamos de ler aqui. Vamos reforçar este texto, este versículo. Nós acabamos de ler, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza. Então veja bem, quem vai escolher as coisas que você vai pôr diante dos seus olhos? E você vai escolher. Eu vou escolher a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a santificação, eu vou buscar pensar naquilo que é puro, naquilo que tem boa fama, naquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus, aquilo que eu sei que não é iniquidade. Diz aqui, considerando como prazer a sua luxúria carnal. Quem vai escolher renunciar à sua luxúria carnal? Algum anjo vai fazer isso por você? Ou é você que vai fazer isto? E assim vai glorificar a Deus, vai agradar a Deus e vai realmente continuar sendo cheio do Espírito Santo, não vai entristecer o Espírito Santo. É você. Quem vai tomar a decisão de andar na presença de Deus, se chegar cada dia mais a Deus e agradar a Deus, é você. E você será recompensado. Você vai colher o que você estiver semeando. Mas se você está semeando a luxúria, a avareza, a maldade,
a iniquidade, você vai colher o que você está semeando. Essa é a verdade. Deus disse isso desde o princípio. É importante sabermos que ele está sendo implantada em Gênesis a palavra de Deus, o modo de Deus agir, o seu método. E é este, obediência. Está aqui o caminho da vida, escolhei a vida. Está aqui o caminho da morte. O homem criado do pó da terra, ele está numa situação muito próxima entre a vida e a morte, entre o céu e o abismo. E Deus quer que você decida. Deus quer que você, o seu coração, se volte para as coisas do céu, da vida, de Deus. Deus quer que você ama a vida, escolha a vida. É você que tem que tomar a decisão. E essa decisão será uma inicial em que não importa o passado, então é toda a graça. E uma continuidade na prática, no coração, na mente, na obediência a Deus. É uma renovação diária. É um caminho a se estar trilhando que exige fé, piedade, perseverança, amor. Tudo que nós lemos aqui, estamos estudando também em 2 Pedro. Já falamos sobre isso. Então vai exigir de você que você entre pela fé e acrescente a cada dia piedade, amor, fraternidade, perseverança, domínio próprio. Quem precisa ter domínio próprio? Você precisa ter domínio próprio. Quem vai escolher o bem? Você vai escolher o bem. Quem vai escolher amar? Você vai escolher amar. Quem vai escolher a santidade, não a luxúria e não a prostituição? É você quem vai decidir viver agradando a Deus, obedecendo a Deus. E assim, Deus vai se aproximar de você. Você vai se chegar a Deus e Ele vai estar te esperando, Ele vai se aproximar de você e Ele vai te batizar com o Espírito Santo, porque Ele vai estar se agradando de você para que você consiga cumprir este propósito que Deus recebe de você, do seu coração, que se propõe a viver uma nova vida, uma vida que agrada a Deus. Então você precisa ter o pleno conhecimento do que agrada a Deus. Eu quero fazer aqui uma ilustração sobre este pleno conhecimento, sobre essa perfeição, sobre santificação. Vamos usar o nosso corpo com este exemplo, com esta ilustração. Quando você vai se lavar, você vai observar com cuidado todas as partes do seu corpo. E você quer que o sabão, que a água, esteja sendo derramada sobre todo o seu corpo e limpe. Você não vai aceitar de ver uma parte, seja ela qual for, do seu corpo com uma sujeira aparente, clara, que você diga, não, como 90% já estão limpos, eu já estou satisfeito. Eu estou vendo ali a sujeira ocupando 10% ou 1%. Eu estou vendo, está nítido. Essa sujeira é algo que eu não sei o que é. Pode ser uma sujeira da rua, o excremento de algum animal, alguma coisa, uma comida que caiu ali, ficou grudada. E você diz assim, não, como eu tenho 99% limpo, eu vou deixar. Você está cometendo um pecado contra a sua vida, contra o seu corpo. Porque dependendo do que for, aquele 1% pode estar cheio de bactérias, aquele tipo de sujeira, que dali vai entrar e vai contaminar o seu sangue, vai contaminar o seu corpo todo. Então, quando nós falamos de perfeição, nós falamos de que se nós virmos uma coisa, 1% do nosso corpo sujo, nós vamos limpar.
Nós queremos 100%. Até porque, às vezes você vê lá na ponta do dedo do seu pé uma sujeira. Eu não vou limpar não, porque 99% já estão limpos, aquilo ali não vai fazer mal. Digamos que um roedor sinta o cheiro, ele é atraído pelo cheiro, como nós estamos aqui tratando, do pecado, da sujeira, da imundícia. Então é aí que vem os demônios, é ali a brecha. Ele vai justamente roer ali aquele espaço e ele vai transmitir uma doença para o seu corpo inteiro por causa do mínimo que você deixou. Então isto é um exemplo de santificação. Você sabe que uma coisa que você está fazendo é luxúria, é adultério, é maldade, é engano, é mentira. Mas você pensa, mas eu já tenho me esforçado tanto, já tenho feito tantas coisas boas, já tenho dado esmolas, eu dou meu dízimo, eu ajudo alguém, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia o dia todo, eu oro, eu faço minha oração, eu faço 2, 3 orações por dia. Sim, mas você sabe que existe algo que você faz que é errado, que é contra a palavra de Deus. Ah, mas você está tirando um lucro, você está feliz, está te trazendo prazer, embora você saiba que é errado. É nessa brecha que o diabo, que os demônios, que a ira de Deus vão entrar e vão contaminar toda a sua vida. Não importa que 99% do dia você passe lendo a palavra, orando, trabalhando honestamente, trazendo pão para os seus filhos, ajudando alguém no caminho, necessitado, como fez o samaritano. Porém, tem uma coisa que você faz. Tenho algo contra ti, diz a palavra de Deus lá em Apocalipse, que você ainda não renunciou, você ainda não limpou. Isso aí é uma brecha. Pode entrar um vírus que vai contaminar o seu sangue, o seu pulmão, o seu coração e vai te levar à morte. Algo que você não está fazendo, mas é pouco. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta a uma santificação completa, a uma busca de uma perfeição. Nossos estudos estão caminhando nessa direção. Nós vamos pegar diversos textos que vão confirmar esta palavra, esta ilustração, de como Deus quer que você tenha um conhecimento pleno de Deus. E quando você encontrar um caminho mau, você vai pedir a Deus: Senhor, examina meu coração, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Um que seja, é algum. Como diz a palavra de Deus. Então Davi tinha essa noção dessa santificação, dessa perfeição. Se eu vou me lavar, se eu vou tomar um banho, eu quero que saia todo o mal, toda a sujeira. E quando Deus contempla do céu você, assim como Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno é o caminho da santidade, da santificação, da obediência a Deus em tudo que eu sei, tudo que eu já aprendi, eu vou praticar, eu não vou negligenciar nenhum ponto, eu vou buscar. E eu tenho repetido aqui, nós temos aprendido, que você vai chorar, vai dizer: mas Senhor, me ajuda. Como que eu sozinho vou cumprir tudo isso? Então Deus te dá um novo coração, Deus te dá um novo espírito, Ele te batiza com o Espírito Santo e aí o Espírito Santo realiza, te ajuda, Ele vem morar em você. Então Ele te fala e você faz. Então você vai alcançar este ponto da perfeição cristã quando você for batizado com o Espírito Santo. Então fala: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero entregar toda a minha vida a ti. Então aquele ponto da infecção ali, da sua pele manchada pela sujeira, contaminada pelo pecado, também tem que sair. Você tem que estar purificado. Por isso que Deus nos purifica com a água e com o fogo. O que a água não limpar,
o fogo do Espírito Santo vai limpar. E aí você vai entrar no Santo dos Santos, purificado, como Deus ali mandou o serafim tocar nos lábios de Isaías, ele que estava diante do trono de Deus, e disse: ah, Senhor, vou perecer. Eu sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então nem meus lábios podem estar contaminados e não vão ficar, porque Deus vai mandar o fogo purificador, para purificar a sua vida. Basta que você agora queira. Fale com Deus agora. Fale: Senhor, eu quero te obedecer plenamente. Eu quero que essa sujeira que está na minha vida, que mancha a minha história, mancha a minha alma, mancha a minha prática, minha vida, Senhor, que eu tanto quero te obedecer em tudo. Senhor, eu tenho esta falha. Eu estou pecando. Eu estou fazendo isso, Senhor, que eu sei que não te agrada. Retira de mim, Senhor, me dá vitória. E o Espírito Santo vai te dar vitória com fogo, que vai queimar este mal. Você vai dizer: eu com água eu já tentei, eu não consigo me livrar. Mas o Espírito de Deus vai te livrar agora deste pecado, deste mal, desta idolatria, deste adultério, ou seja, aqui do que a palavra de Deus está nos dizendo: prazeres, luxúria carnal, mentira, avareza, falsidade, tudo isso o Espírito de Deus quer tirar de você. Ele quer você vivendo como um filho de Deus, resplandecendo a luz da glória de Deus. É possível. Eu sei que, humanamente falando, com a nossa força, não é possível vencer. Mas com o poder do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em nós, nós sendo batizados com o Espírito Santo, é possível. Deus realiza a obra na sua vida. Vamos então agora orar, vamos clamar pelas nações, pelas famílias, pelas cidades, por toda a terra, todo o povo de todas as nações. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos pela libertação das nações, libertação da ignorância, do mal, do pecado, das guerras, da violência, da destruição que o diabo tenta ensinar a humanidade a praticar, Senhor, como obra das trevas. Nós clamamos agora para que a tua luz cubra toda esta terra. A revelação do amor, da verdade, da justiça, do direito, do que é reto diante de ti. Que o conhecimento da tua glória encha toda a terra, como as águas cobrem o mar. Que chegue agora nesta casa, nesta família, abençoando esta família com paz, com amor, com a tua presença. Que todo mal, toda obra das trevas esteja saindo agora de todas as vidas, desta casa, de cada canto, de cada cômodo. Aí não é lugar para o mal ficar estabelecido, aí não é lugar de trevas, aí é um lugar da bênção de Deus, da presença de Deus, da luz de Deus, e nós declaramos a vitória com a presença de Deus neste lar, abençoando esta família. Nós oramos já te agradecendo, Senhor, pelo milagre, pela vitória, em nome de Jesus, o Messias. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família eternamente.